Olá, me chamo Carlos Castro e vamos a mais um vídeo histórico do canal Museu Assembleia de Deus. Nosso assunto hoje vai nos levar ao ano de 1923, uma viagem que Gunnar Wingren e Samuel Nistro realizam para participar de uma convenção. A importância da história destes fatos foram publicados no jornal Boa Semente e é sobre essa temática que eu quero abordar com os nossos seguidores do canal, principalmente pela importância que esta matéria e estas informações trazem a respeito, não somente do evento que aconteceu lá em Alagoas, mas também dos acontecimentos que essa história traz para o Nordeste, para o estado do Ceará principalmente, que é o primeiro estado da federação a ser alcançado pela Assembleia de Deus. A viagem ela acontece em outubro, já que o evento em Alagoas foi em outubro de 1923. O relato traz a informação de que eles levaram 4 dias e horas entre o traslado em um navio e também da presença dele ao lado de Joel Carlson em Recife. Depois eles pegam um trem e vão para Alagoas e a história vai seguindo de forma que os que gostam de conhecerem os nossos legados desses pastores têm essa oportunidade de conhecer nesta matéria a seguir diretamente do nosso canal. Deus abençoe e vamos aos principais assuntos tratados pelo jornal Boa Semente. Deus abençoe. A importância do jornal Boa Semente para a história das nossas Assembleias de Deus no Brasil. Nossa história está no Boa Semente de novembro de 1924 e o texto da matéria é Apanhados sobre a Convenção e Viagem Pará, Alagoas, Pará. Sobre quem escreve a matéria não é possível saber, porque ele apenas se apresenta como eu e o irmão Wingren, mas é possível que esse escritor do texto seja Samuel Nistro. Todavia, eles vão fazer relatos importantes para a nossa história, né? Afinal de contas, no ano de 1923, que acontece a viagem, a publicação é de 1924, eles está apenas escrito de caneta esferográfica que o jornal é de janeiro, né, de 1924. Então, se eles escrevem a matéria em janeiro, a convenção que eles realizam em Alagoas vai ser no 23, portanto, né? O autor do texto fala informações que tem muita importância para nós aqui no Ceará, principalmente no Nordeste, né? Ele diz que a convenção vai acontecer nos dias 21 e 28 de outubro de 1923. Também diz que eles embarcaram no navio da Companhia do Lloyd brasileiro. Esse navio foi o Afonso Pena, né? Afonso Pena, o título aí dado ao navio. E outra informação importante é que, após navegarem
pelo Atlântico 4 dias e horas, eles desembarcam em Pernambuco, Recife, né? Eles foram para Alagoas, mas eles desembarcam no porto de Recife, e fica durante uma semana com os irmãos ali, durante a qual tivemos cultos todas as noites. O trabalho do Senhor em Recife, junto com os missionários de Pernambuco e Paraíba, fomos de trem. Então eles pegam um trem em Pernambuco e vão para Maceió. Cedo chegamos, na verdade, chegamos na noite da véspera da convenção. Ele diz aqui que foi bem recebido pelos irmãos ali. Os dias que passaram em Maceió foram uma estadia muito maravilhosa e bem espiritual. E ele vai tratando aqui de fazer os agradecimentos ao irmão Otto Nelson, que era o pastor que presidia a igreja na época. Inclusive, só a título de informação, o próprio Otto Nelson, ele esteve aqui no Ceará em 1919, pregando por 2 oportunidades na Câmara Municipal da cidade de São Francisco de Uruburetama, atualmente Itapajé, né? Quero referir-me um pouco acerca dos assuntos que foram discutidos nesta convenção, que durou 10 dias, havendo plenária todas as manhãs. E ele fala aqui que os principais assuntos que eles abordaram naquela convenção, naquele dia, são assuntos que a gente aborda ainda hoje, né? Por exemplo, a imposição de mãos para o batismo com o Espírito Santo, foi a discussão, né, entre eles, e também a questão do batismo em águas ou não, né? Naquela época já tinha aquela polêmica dos calvinistas, né, dos presbiterianos, de fazer apenas uma apresentação e aquele batismo por aspersão, né? Não sei se o nome certo é aspersão, eles só molham a cabeça, né? E o batismo em água em si, como aconteceu com Jesus, né? Através de João Batista lá no Rio Jordão. Mas isso é assunto doutrinário, aqui é só informação histórica. Vamos seguir aqui. Ele diz que foram lidos os seguintes textos na Bíblia: Atos, capítulo 8, de 14 a 17, tá certo? E também Atos 19, 5 e 6, Hebreus 6 e 12, e ficou bem claro que a imposição das mãos pertence aos, o que ele fala, aos rudimentos, né? Aos rudimentos da doutrina de Cristo, e que devem seguir logo após o batismo. Então eles vão fazer esses relatos e fazer a aplicação da Bíblia, né? Para dar veracidade aos assuntos que são defendidos pela Assembleia de Deus, né? Aqui eles vão só fazendo mesmo relatos, não teve muita significância para a história, apenas da reunião dos irmãos, do apreço, do amor, do carinho que os irmãos tiveram por eles, né? Quando eles concluem a presença deles na convenção, aí ele vai trazer mais informações importantes, que é exatamente a de que
o retorno demorou um pouco mais, porque eles também pararam para fazer visitas na Paraíba. Eles vão fazer uma revisão, né, de como estava a obra na Paraíba, e também passam, né, eles dão uma parada no Rio Grande do Norte, onde vão visitar alguns locais e saber como estava a obra do Senhor. E, finalmente, do Rio Grande do Norte, eles também fazem uma parada aqui no Ceará. E como a obra no Ceará ela é muito importante para a Assembleia de Deus no Nordeste, por ter sido o primeiro estado dos 9 estados do Nordeste, por ter sido o primeiro a receber as chamas pentecostais, o Gunnar Wingre, ele vai visitar esse trabalho. Com certeza eles foram na casa onde residiam as missionárias Esther Anderson e Ingrid Anderson. Eu já fiz alguns vídeos sobre a presença dessas duas missionárias aqui no nosso canal. Inclusive, a Esther Anderson, ela chega primeiro, ela vai chegar em abril de 1921, e no ano seguinte é que vem a Esther Anderson. Então, Ingrid Anderson e Esther Anderson. Um fato importante que é preciso ser trabalhado na história é que o ano de 1924, por um certo momento, né, ou talvez por uma semana ou mais, não se sabe quanto tempo o Wingre permaneceu com o autor dessa matéria, que eu acredito ser uma matéria do Samuel Nistro, por se tratar do ano de 1923. Então, só para você ter uma ideia da importância da história dentro da obra de Deus, né? Então, nós já podemos contar que em 1924, nesse período, já estava aqui no Ceará a Esther Anderson, a Ingrid Anderson, estava também Bruno Skolimovski, estava o pastor José Teixeira Ribo. No 24, nesse período que eu estou me referindo aqui, também já está o próprio Samuel Nistro e está o Gunnar Wingre. Olha, esses homens, eles são a nata da história da nossa Assembleia de Deus. Então, esse registro importante da nossa história, em 1924, ele precisa ser conhecido dos irmãos que gostam da história, porque são fatos importantes que não é somente a voz do historiador relatando os fatos. Não, os documentos, a afirmativa dos documentos relatam exatamente esses fatos e acontecimentos importantes. Portanto, depois eles retornam ao navio e voltam para Belém do Pará, com uma passada também pelo Piauí. Depois eles vão chegar em Belém do Pará e o jornal Boa Semente vai fazer essa retratação muito importante para a história, e fica aqui mais um compilado dos acontecimentos que marcam a história das nossas Assembleias de Deus. Que Deus abençoe todos vocês e vamos que vamos. Tem muito mais história por aí.